Hoje eu quero compartilhar uma história muito interessante que quando eu li nesse livro serviu muito para mim, me representou muito e eu quero trazer essa história aqui, esse relato de um livro, porque eu quero que assim que todo mundo que ouvir essa história traga para a vida real aqui, para o plano físico da matéria. Ela é uma história que se passa no plano espiritual, mas ela pode ser entendida, interpretada e usada aqui no plano físico também. Esse relato, essa história está em um dos livros da série A Vida no Plano Espiritual, no Mundo Espiritual, ou O Mundo no Plano Espiritual, alguma coisa assim, de Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. É uma série de 13 livros, onde o primeiro é o famoso livro Nosso Lar. Conta basicamente a história do crescimento, da evolução de André Luiz, né? Ele era um médico aqui encarnado e devido às suas más inclinações aqui, a beber muito, fumar muito, ele acabou passando por um desencarne considerado suicídio indireto, né? Foi para o umbral e passou um tempo no umbral até que ele não aguentava mais, fez uma oração, foi resgatado e aí começa a história dos livros, né? Essa evolução, esse crescimento dele no plano espiritual, como funciona a vida lá e tudo mais. Em um desses livros, onde André Luiz já começa a passar pelo processo inicial do hospital, de estudar e tudo mais, ele se encontra ele é convidado por uma equipe de luz, de espíritos de luz, para fazer um resgate no umbral. Né? É como se fosse uma caravana assim, no plano espiritual, que eles vão até o umbral resgatar alguns espíritos que já estão prontos para serem resgatados, assim como uma hora ele estava pronto para ser resgatado e ele foi resgatado. Só que agora ele está no papel dos espíritos de luz ali que vão resgatar. E essa história a gente pode sim trazer para a vida real aqui, e é isso o motivo desse vídeo, tá? Então, chegando lá, o André Luiz ele se depara com mais ou menos ali 3 tipos de espíritos diferentes, né? Onde existe um tipo de espírito que são aqueles que estão extremamente perturbados, não querem sair de jeito nenhum, pelo contrário, quando eles percebem a presença desses espíritos de luz, eles ficam totalmente revoltados e, enfim, xingam, usam até força física, né? Porque eles têm um corpo também, um perispírito ali, então acabam agredindo os seres de luz, tentando pelo menos, né? Não conseguem, porque existe uma proteção espiritual de luz ali, dos seres de luz, onde esses espíritos inferiores não conseguem invadir esse espaço. Esses espíritos, eles não estão prontos de jeito nenhum para serem resgatados, e o plano de luz ali, os espíritos de luz, respeitam esse livre-arbítrio, né? Existe uma outra categoria de espíritos que André Luiz percebe ali, que são os que querem sair. Mas eles só querem porque ali é horrível estar ali, né? Que eles são dominados por outros espíritos, que eles sofrem muito ali, mas eles não querem se transformar, eles não querem mudar por dentro, eles só querem sair dali, né? Esses também, infelizmente, ainda não estão prontos para serem resgatados, e os espíritos de luz não podem resgatar, justamente porque quando eles saírem de lá, provavelmente eles vão voltar. Eles não vão querer fazer a transformação, né? Lembrando que esses espíritos de luz resgatam para ajudar esses espíritos a se transformar por dentro mesmo, né? Fazer a reforma íntima, moral, espiritual. E existe aquela minoria, que são os espíritos que já estão há muito tempo lá, já perceberam que ali não é um lugar mais adequado para eles, que eles não vão crescer ali, e eles já entenderam que eles precisam melhorar por dentro para crescer e sair dali, tá? São esses os espíritos que esses seres de luz podem resgatar. Digamos que é o alvo deles, tá? Então, André Luiz, convivendo com os espíritos de luz, percebe isso logo de cara ali e aí ele até pensa ali no momento, tá, mas como que a gente vai perceber, entender quais são esses espíritos realmente que estão prontos ali, que podem ser resgatados, né? E aí um dos espíritos de luz diz para ele que uma maneira que eles enxergam isso, né, é no seu plano, no seu perispírito, assim, esses espíritos que estão prontos, geralmente acende uma chama, uma pequena luz
no seu chakra cardíaco aqui no coração, né? Uma luzinha, acende uma luz. Essa luz no coração é um indício de que esses espíritos estão prontos já para poderem ser resgatados, né? Porque eles querem a mudança, eles querem mudar por dentro. Eles não querem apenas sair de lá, eles querem mudar por dentro, entende? Há uma vontade de crescer internamente. Os espíritos de luz, têm a permissão divina para poder resgatar, porque eles vão lá num outro plano, num hospital espiritual, enfim, uma escola, eles vão poder já se melhorar, mudar de frequência vibracional. Os outros espíritos, geralmente eles têm o perispírito todo trevoso, assim, de sombras, né? Não há muita luz ali. Então, essa é a maneira que os espíritos de luz resgatam esses espíritos que já estão prontos. Trazendo para a matéria aqui, é a mesma coisa, tá? O despertar espiritual, o despertar da consciência, acontece mais ou menos assim. É uma correlação muito interessante nesse caso do André Luiz aí, né, desses espíritos. Aqui na Terra, acontece a mesma coisa. Existem pessoas que já não aguentam mais o sofrimento, já entendem que eles precisam mudar por dentro, que já estão no seu limite, ou que sofreram uma dor emocional muito grande, ou dor física. Eles entenderam que a questão não é mais externa, que a questão é aqui. Tá? E eles falam, e eles pensam, eu preciso mudar por dentro, mas não sei como. Eu estou pronto e eu quero muito isso. Entende que é a mesma relação lá com o umbral, com o plano espiritual? É como se a gente estivesse num umbral aqui mesmo, só que um umbral físico, né? E a gente precisa acender essa luz do coração para a gente poder ter uma ajuda espiritual mais evoluída de luz, né? Então essas pessoas entendem, eles já estão no limite, entendem que precisam dessa ajuda, e aí nesse limite, essa dor muito grande, esse sofrimento, eles pedem por uma ajuda, geralmente uma ajuda espiritual para Deus, e aonde eles recebem uma grande ajuda espiritual mesmo de luz. Muitas vezes é um despertar espiritual, um despertar da consciência, onde é implantado algum tipo de informação consciencial, onde a consciência dessa pessoa dá um pequeno salto quântico, né, e frequencial ali, e aí essa pessoa começa a buscar conhecimentos diferentes, começa a ter vontades diferentes, e ela vai saindo daquele ciclo de sofrimento, aquela dor emocional, e ela começa a mudar por dentro, e aí é onde ela começa a crescer. Assim como esses espíritos do umbral também começam a crescer lá, a gente começa a crescer aqui. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? A gente tem uma ajuda espiritual e vai de cada um esperar o sofrimento chegar no limite ou buscar essa ajuda antes, né? E não há necessidade de sofrer mais, existem vários caminhos que a gente pode crescer pelo amor, mas muitas pessoas ainda optam pela dor, pelo sofrimento, pelo limite, para poder entender que tem algo errado, tem alguma coisa errada, aí elas começam a mudar.